Oi, gente! Finalmente consegui me organizar pra voltar aqui pro YouTube e com o acontecimento que teve na minha vida, né, a minha visita ao IML, várias pessoas ficaram curiosas e queriam saber um pouco mais sobre como foi, então decidi voltar com esse vídeo. Já sabem, se inscrevam no canal, deixem seu like no vídeo, ativem o sininho e vou deixar também aqui embaixo o meu Instagram e me sigam por lá, porque lá tem diversos conteúdos forenses e é isso, tá bom? Então vamos lá começar o vídeo pra eu contar como tudo isso aconteceu. Bom, vamos lá. Pra começar, né? Por que eu tava lá na EML, como eu fui para lá, como tudo isso aconteceu. Desde o ano passado, eu tô há 1 ano fazendo um curso de técnico de necrópsia, que é fornecido pelo Instituto Forsyth. Vou deixar o arroba deles aqui também. É um ótimo curso, o curso foi online, e a gente já sabia que no final do curso a gente teria uma aula prática e uma visita ao IML. A aula prática a gente praticou suturas, e também coleta de material biológico e coisas do tipo. E a gente teve a visita ao IML e também a um laboratório de anatomia. Eu vou colocar aqui pra vocês algumas imagens de como foi o primeiro dia, que foi a sutura, foi quando a gente colocou a mão na massa. E no dia seguinte foi o dia de conhecer o IML. Bom, então, depois de fazer todo esse curso de técnico de necrópsia, importante frisar que o técnico de necrópsia é justamente a pessoa que é responsável por fazer a necrópsia no cadáver no IML, ou então ele também pode atuar em algumas universidades. E eu já fiz um post lá no meu Instagram falando um pouquinho sobre o que é a necrópsia, mas resumindo aqui pra vocês, a necrópsia basicamente é o exame que é feito em cadáveres, que tem como um dos objetivos descobrir qual foi a causa-morte daquela pessoa. Então, basicamente é isso. Tem outros fatos, outros motivos que podem levar um corpo a ser necropsiado, mas um dos principais é isso, em casos de morte violenta ou quando não se sabe o que aconteceu. Bom, então a gente chegou lá no IML, a gente foi no turno da manhã para acompanhar todas as necrópsias que iriam acontecer naquele dia. E aí a gente chegou lá por volta de 8 horas, a gente se paramentou toda, que tem que colocar todos os EPIs, justamente porque a gente está lidando com um ambiente contaminado, né? Estamos lidando com corpos que não necessariamente a gente sabe de onde veio ou qual doença eles podem ter. Então a gente precisa colocar, vou deixar aqui a foto, tem que colocar uma galocha, um jaleco impermeável, um jaleco de TNT, um avental impermeável, touca, face shield, máscara e 3 luvas. Essas 3 luvas, cada uma tem o seu objetivo. Uma é aquela luva padrão que a gente usa, né, dentista usa, uma luva de látex, aquela amarela, utilizada para limpeza, e também uma luva de pano. Então, depois da gente se paramentar toda, tirar brinco, piercing, cordão, pulseira, anel, qualquer coisa, justamente para não correr o risco de sujar ou até mesmo de cair no meio da necrópsia. Então, a gente se paramentou toda e fomos para o andar onde há o necrotério. Bom, antes de falar como foi lá, eu já vou responder algumas perguntas que mandaram pra mim, né, sobre o antes. Se eu tava nervosa, como é que era a minha expectativa. Eu tava bem ansiosa, porque eu queria ver como é que era. Eu nunca tinha tido contato nenhum com corpos abertos, digamos assim, e com cadáver também não. A não ser em questões mais afetivas, né, mas de uma forma de estudo. Isso nunca tinha acontecido, então eu tava bem apreensiva. Já tinham falado bastante que o cheiro lá é bem forte. Lembrando que lá no IML tá se lidando com cadáveres que estão recentes, né? Não é um cadáver como tem em um laboratório de anatomia, por exemplo, que tá conservado, tá no formol, e aí tem aquele cheiro forte associado ao formol. Então é um cheiro bem diferente. E também poderiam ter corpos que já estariam em estado de putrefação, ou seja, já está num estado que está ficando podre, né? O corpo está apodrecendo. E isso é um outro cheiro, um cheiro bem mais forte. E, enfim, tinham falado bastante a respeito disso. Bom, eu não senti nada com relação ao cheiro. Tem realmente um cheiro, mas nem eu e nenhuma das outras meninas que estavam na turma, ninguém passou mal, todo mundo aguentou bem, foi tranquilo. Perguntaram também quanto ao clima lá no IML. Não senti nenhuma energia pesada, não vi nenhum espírito que perguntaram. Foi bem tranquilo. Então, assim, voltando ao que eu tava falando, a gente desceu pro andar do necrotério. Assim que chegou lá, já tinha alguns corpos
No corredor, né, ali mesmo, a gente já conheceu o papiloscopista, que é a pessoa responsável pela retirada das digitais, né? Ele vai lá, coleta as digitais de todos os cadáveres para fazer a identificação. Então a gente conversou um pouquinho com ele e logo depois a gente também foi apresentado ao médico legista, né, o perito legista que estava lá, que ia participar de todas as necrópsias. E aí a gente já deu de cara com alguns corpos. Eram 5 corpos que seriam necropsiados naquela manhã. E aí tinham 2 que vieram do hospital, se não me falha a memória, um caso de atropelamento e 2 do caso de repercussão, que tá aí na mídia da idosa que foi morta aparentemente pelos pintores, mas que ainda tá sendo avaliado. Então a gente tinha esses 5 corpos para acompanhar. E aí, chegando lá, a gente já deu de cara com eles. Ninguém tava esperando que já ia acontecer isso, pelo menos eu não tava. Mas foi olhar e ok, vamos seguir. Teve uma dissociação bem grande do corpo a uma pessoa, né? Pra mim, tava bem claro de que ali era só um objeto de trabalho. Não tem como a gente levar essa carga afetiva para aquele momento, justamente porque um trabalho, um estudo, no meu caso, precisava ser feito. Então a gente já viu ali os corpos e aí o professor que estava andando com a gente, ele foi nos mostrar como é que é lá no IML, mostrou pra gente que tem uma grande gaveta, digamos assim, onde tem diversos corpos que não foram reclamados ou identificados e eles ficam lá guardados por um bom tempo e basicamente isso. Então depois da gente conhecer ali embaixo como era, a gente viu também uma parte separada onde ficam os corpos mais putrefatos, justamente porque eles têm esse cheiro diferente, e aí retornamos porque já iam começar as necrópsias. Bom, a necrópsia é feita pelo técnico responsável e ele só pode iniciar esse processo quando o perito legista está do lado, que o legista ele vai fazendo todas as anotações porque ele é o responsável por fazer um laudo no final. E aí, esse laudo que é encaminhado, caso seja um processo criminal, é ele que é utilizado. E caso tenha algum problema mais pra frente, ou que necessite do depoimento de alguém, quem vai é o perito legista, é o médico que está ali presente. Então, iniciaram-se as necrópsias, os corpos são abertos, todo o exame é feito. É uma sensação bem diferente e até curiosa de você ver tudo que tem aqui dentro. Algumas coisas são realmente retratadas no livro, outras coisas você imagina uma coisa e é totalmente diferente. Foi estranho ver, por exemplo, um estômago. Eu imaginava ele algo rígido, grande, na verdade ele é como se fosse um saco, digamos assim. Ver os órgãos por dentro, ver o posicionamento deles, foi bem legal, bem interessante. E os instrumentos que são utilizados, além dos EPIs, né, os instrumentos que são utilizados para fazer a necrópsia não são tão delicados quanto na cirurgia, justamente porque é necessário procedimentos mais bruscos, digamos assim. Então, por vezes, usa-se alicates e coisas mais brutas. Então, a gente acompanhou nessas 5 necrópsias. Foi uma experiência incrível, digamos assim. Poder ver tudo isso que acontece, como tudo isso acontece. Eu tinha muita curiosidade. Desde pequena eu sempre tive curiosidade de saber como era um corpo por dentro, porque a gente vê no livro, mas pra mim era bem difícil de visualizar, mas ver pessoalmente concretizou tudo na minha cabeça. Além disso, a gente conseguiu acompanhar um caso de repercussão, não que faça diferença lá embaixo, mas foi possível de agora eu ver como é falado na mídia, e o que eu vi lá embaixo que eu digo no necrotério, né, como as informações às vezes são passadas de uma forma muito mais mórbida ou muito mais simples do que realmente é, e ver ali as duas versões, né, o que a mídia fala e o que foi visto durante a necrópsia. Além disso, deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre. Vou ver aqui algumas das perguntas que mandaram para responder direitinho. Bom, agora respondendo algumas das perguntas que me mandaram. Uma delas foi: qual foi a minha sensação ao ver o primeiro cadáver? Bom, assim que a gente desceu, eu não sabia que a gente já ia dar de cara com os corpos ali naquelas macas. É aquela maca mesmo que a gente vê em filme, né? Aquela maca prata. Eu não sabia que a gente ia dar de cara, então eu fui surpreendida quando eu já vi ali um corpo e foi estranho. Então a primeira sensação que eu tive foi algo do tipo, uai, mas já, sabe? Uma coisa meio estranha, mas em nenhum momento eu passei mal, né? Eu fiquei enjoada com cheiro ou qualquer coisa do tipo. Em nenhum momento eu tive vontade de sair da sala de necrópsia por não me sentir bem, eu me sentir desconfortável com alguma coisa.
Então a primeira sensação foi estranha, foi um susto, mas ao mesmo tempo foi um ok, é um material de estudo, vamos trabalhar com isso, sabe? Então não teve um sentimento ali associado, um medo também não, então foi bem tranquilo quanto a isso. Me perguntaram se eu vi algum espírito por lá. Bom, eu fui pela manhã, a gente ficou lá de 8 e pouca até umas 11h30, mais ou menos. Era de manhã, tava sol, tava tranquilo. Não vi nenhum espírito, graças a Deus, porque eu teria ficado um pouco mais receosa. Pelo menos não que eu saiba que eu tenha visto, né? Todo mundo que eu conversei, aparentemente, tava tudo certo. Mas, aproveitando falando disso, né? Muita gente fala de ter uma energia pesada ou algo do tipo. Eu, particularmente, não senti. Mais uma vez eu digo, eu estava lá pela manhã, não fui à noite. Não sei como é o ambiente à noite, se fica mais carregado, se, enfim, aí mistura religião também. Mas pra mim, foi super tranquila a experiência. Não vi nenhum espírito, não fiquei com medo, não senti uma energia pesada, não vi porta batendo, luz apagando, nada disso aconteceu enquanto eu estava lá. Continuando. Deixa eu ver aqui. Bom, perguntaram... Eu tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Perguntaram também se eu tive medo, já falei que não, foi tranquilo, como é que foi? Ah, do cheiro. O cheiro, pra mim, também não teve nenhum problema, nenhum cheiro muito forte pra mim. Lembrando que tudo que eu tô falando é relativo à minha experiência. O cheiro foi tranquilo, a gente passou por um cadáver que já estava em estado de putrefação. Realmente é um cheiro mais forte, mas assim como eu comentei com outras pessoas, como eu trabalho com proteção animal, e em alguns momentos a gente já pegou algum bicho que tava com bicheira, que é aquele que é vindo do ovo da mosca, é um cheiro bem parecido. É um cheiro ruim, é um cheiro de realmente de algo podre, mas não foi algo novo pra mim. É realmente um cheiro mais forte no caso do cadáver, mas não teve nenhuma questão pra mim que me incomodou a um ponto de passar mal ou algo do tipo. Teve gente da turma que nesse momento que a gente viu esse cadáver já em estado de putrefação que se sentiu mais incomodado. Mas o que? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa diferente. Bom, perguntaram bastante sobre o cheiro, sobre a minha experiência de ver, se eu tava com algum medo. Eu, no começo não, né? Na noite anterior eu tava meio receosa de passar mal, mas eu tava com receio de passar mal justamente pelo fato de perder alguma coisa, porque eu queria muito aprender e assistir tudo do começo ao fim. Os professores que estavam com a gente, eles foram super atenciosos. Todo momento eles perguntavam se estava todo mundo bem, se não tinha ninguém que queria sair pra tomar um ar, e foi tudo bem tranquilo quanto a isso. Bom, eu acho que eu respondi tudo. Tô vendo aqui se eu lembro de mais alguma coisa pra falar. Mas basicamente foi isso. Então foi uma experiência bem legal. Vou aproveitar e vou falar um pouquinho também à tarde, no mesmo dia. A gente foi num laboratório de anatomia. E nesse laboratório, por já não ser um ambiente contaminado, a gente com luva pôde tocar em algumas partes anatômicas que estavam lá. E tinha um pulmão de uma pessoa fumante. E eu peguei nesse pulmão e foi muito surpreendente, digamos assim. Porque eu pude pegar num pulmão e apertar e, gente, parece uma espuma. De verdade, uma esponja, assim, de lavar louça. E até brincaram comigo que eu fiquei o tempo todo ali apertando. E aí, nesse laboratório, também tive a oportunidade de segurar na mão um pâncreas e um coração, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que eu tivesse a oportunidade, e foi bem legal. E justamente ver a diferença, né? De manhã a gente viu essas partes do corpo humano frescas, né? Digamos assim, de um recém-cadáver, e à tarde a gente pôde ver depois de um tratamento com formal, com glicerina, com uma dissecação, então tava tudo ali limpinho, e tem uma grande diferença nessas duas condições, né, que o corpo pode ser encontrado. Então, eu acho que é basicamente isso. Se ainda tiver alguma pergunta que vocês querem fazer, pode me mandar, deixar aqui nos comentários. Mas eu acho que sobre a minha experiência foi essa. Foi algo que eu gostei bastante, que eu pude aprender muito. E acho que é isso. O curso de técnico de necrópsia que eu fui, falo mais uma vez, foi pelo Forsyth, um ótimo curso, super indico caso alguém tenha interesse. Vou colocar lá no meu Instagram, vou colocar também aqui embaixo aqui do vídeo. E acho que é isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu e um beijo. Vou voltar com os estudos de caso. Fiquem tranquilos, pra quem sentiu falta, quem não sentiu falta também, vou voltar. E espero que vocês gostem. Tô estudando bastante
para poder fazer mais posts sobre necrópsia, mais posts sobre casos e trazer aqui pro YouTube, que é uma coisa que eu gosto de falar. Acredito que tenha gente que gosta de ouvir sobre. E se sabe, conhece alguém que gosta desse assunto, manda meu vídeo, manda meu Instagram, me ajuda na divulgação, porque isso faz toda a diferença. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada pelo apoio e até a próxima. Se tiverem alguma pergunta, só me mandar. Tchau, tchau!